E aí galera, tudo bem? Eu espero que vocês estejam curtindo acompanhar um pouquinho da minha trajetória e dessa jornada no Ironman em Portugal. Juntos a gente já falou um pouquinho da minha jornada e dos meus primeiros passos no triatlo. Nós já saímos para subir a montanha, a gente já deu um mergulho na piscina junto com a Maia e falamos bastante sobre a rotina, né? Mas hoje, que é o dia da gente correr e falar de corrida, eu quero começar apresentando para vocês a maior das corridas que eu fiz, que é, né, a corrida da minha carreira. E então eu trouxe aqui esses dois parceiros e para que eles contem também a visão deles sobre essa corrida também. Muito obrigado pela presença de vocês. Bem, algumas pessoas já me conhecem, outras não. Meu nome é Sérgio Freitas, minha formação é em Educação Física. Vim da Universidade Federal de Santa Maria para Novo Hamburgo há um bom tempo atrás para trabalhar com atletas de tênis e a partir dali eu vi a necessidade de estudar. E essa parte do estudo vocês vão entender por que eu estou falando, justamente pela presença do Juliano aqui. Então, Que ano tu te formou, Sérgio? em 1990. Eu nasci em 1990. Então, de lá para cá eu estudei um pouco, eu me especializei em fisiologia do exercício, eu fiz mais um pós-treinamento esportivo. Por 11 anos eu escrevi para o jornal NH, para o Diário de Canoas, para o VS, tem 600 publicações por aí, mais ou menos assim. E em 2000 eu tive dois ganhos bastante grandes na minha vida, né? Um foi fundar a Fitness Club, que hoje é a minha academia, né? E o segundo ganho foi a vida do meu filho. Então essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Tempo depois, a academia começou a tomar um tamanho maior, eu acabei fazendo uma MBA em gestão empresarial para entender esse negócio. E uma pessoa me procurou para trabalhar comigo. Chegou um rapaz aí com uma conduta bastante legal e com muitas ideias. Uma situação na qual eu via um futuro promissor, né, naquele cara que se apresentava ali na minha frente. Apesar de olhar para eles assim, caramba, tu tem uma estrada bastante grande pela frente. E essa estrada, ele pavimentou ela muito bem. Quando ele me apresentou um projeto na qual eu via que teria uma possibilidade bastante grande de se consolidar e ao mesmo tempo um pouco incrédulo, né? Confesso para vocês que naquele momento eu precisava testá-lo bastante para ver até onde ele ia suportar essas intempéries e essa formação. Então aí o Juliano chegou a uns 7, 8 anos, talvez? Eu acho que 8 já. 8 anos atrás. Juliano como acadêmico de educação física, como estagiário em musculação, já com uma visão bastante grande do que eu via em relação à ciência e como eu entendo a ciência, como eu busco a ciência para alavancar a educação física. E ele me mostra um projeto na qual ele queria trabalhar com atletas de alto desempenho. E a partir dali foi criada então a Fitness, como é? Pois é, na verdade tem um intervalo de uns 3 meses aí, né? Porque, assim, esse é o lado do Serginho na história, né? O meu lado, assim, eu tinha pesquisado, acho que eu comentei isso aí lá no primeiro episódio, eu pesquisei aonde que tem gente que trabalha bem com corrida, com triatlo, com ciclismo e, bom, aqui não tinha, né? E aí, algumas referências em São Paulo, algumas referências nos Estados Unidos, na Europa e tudo, e eu escrevi aqui, o que mais eu preciso fazer? Bom, eu preciso me matricular na faculdade e preciso também, poxa, de um lugar legal, né? Tá, mas lugar para eu botar esse negócio tem que ser academia.
qual é o melhor aqui na região? Ah, é lá no Sérgio. Ah, o cara do jornal, né? Você, bom, vou largar o meu currículo lá. Eu encontrei o Solon, aí fizemos uma reunião e não, né, assim, pois é, vamos ver, talvez uma vaga na musculação aqui, então até chegar no Sérgio, aí, houve ainda um intervalinho, né, até a gente conseguir sentar frente a frente, e num primeiro momento havia um grupo de corrida aqui, né? Sim. Então, houve uns 90 dias até a gente estar ali no momento de conversar propriamente sobre a Fit Pro, né, que seria do leque de serviços e produtos que a antiga Fitness Club tinha naquele momento, né? Então o Fit Pro foi o precursor e teve uma história engraçada, né? Estou falando de corrida e até então só sobre essa questão assim de buscar a oportunidade, tudo e acho que o pontapé para essa conversa sobre a Iron, naquela época a Fit Pro, não sei se tu te lembra, foi a corrida da festa do sapato de Campo Bom, na qual ainda eu era completamente desconhecido do grupo e da academia, estava começando no estágio, e o grupo de corrida da academia ia participar, e havia ocorrido, a corrida era no domingo, e no sábado teve um treino bem intenso da equipezinha de triatlo que eu participava lá em Nova Grande, e domingo tinha que participar da corrida, e nossa, eu queria impressionar todo mundo, né? E acabou que, dentre os atletas de Campo Bom, eu fui o primeiro colocado na corrida, fui o quarto lugar aqui, e os 3 primeiros atletas não eram de Campo Bom na época, né? E foi quando eu conheci aquele pessoal que era mais famoso, na região, Josué, o Jair, também vi naquela corrida eu ganhei de todo mundo. E foi uma coisa assim que a galera, o carinha da musculação ali, ele corre, né? E tudo mais. E foi daí que veio aquela conversa mais formal sobre inserir também aquela ideia de correr. Não sei se tu lembrava dessa situação da corrida de Campo Bom, mas foi ela, através daquela corrida que eu tive o primeiro contato com a Fanny, com a Fernanda, com o João. Então foi aquele momento de divisor de águas, né? A galera começou a olhar para o Juliano assim, mas ele sabe correr. O bacana de tudo isso é essa construção, né, da parte prática que ele quis impressionar, que realmente não me impressionou, né? Porque eu sabia que era pouca. Então, o mais legal também disso é que nessa parte que ele mostrou da prática, ele buscou uma fundamentação muito grande. E eu gosto de trabalhar com essas pessoas que buscam essa fundamentação, essa ciência e que conseguem fundamentar isso. Então, daquele momento de impressão, né, da qual ele quis impressionar na prática, ele consolidou. E o que mais me impressiona agora é que foi no breve tempo. Isso é o bacana do negócio, né? Me impressionar realmente aconteceu no momento que ele desenvolveu a carreira dele como técnico consolidado, uma pessoa que tem esse conhecimento e consegue colocar para os atletas na prática essa comunicação. É muito bacana. Hoje trabalhar com o Juliano me deixa muito tranquilo. Pois é, né? E ao mesmo tempo que hoje, né? Hoje eu trabalhei com hoje, porque eu vou dizer que essa jornada assim de primeiro um cara que corria para um cara que foi estudar o treinamento, depois essa transição para um cara que, poxa, agora eu sou técnico, sou especialista, né, em treinamento e psicologia, especialista em triatlon. Então agora houve uma quarta transição aí no meio, na qual nessa jornada, nessa corrida aí, o Sérgio me estressou bastante, ainda bem, esse estresse me fez crescer, e nesse ponto
Eu acho que o Luca também tá nessa jornada, num ponto muito mais adiantado do que eu, principalmente no que diz respeito ao conhecimento e poder se dedicar nesse ponto, que é a jornada de se tornar gestor também, né? E assim, tem o ritmo de uma corrida, né? Tu não pode relaxar e vão surgindo adversidades, né? Conta aí pra gente, Luca, que tu também, né? Eu lembro de chegar aqui e, poxa, há 8 anos, uns 14 anos, né? Era um menino, assim, perdido na academia, né? Em meio a tantos adultos e tudo. Então, ao mesmo tempo que eu fui crescendo, te vi crescer fisiológica e profissionalmente, né? Então, te apresenta aí pra galera e fala aí como é que foi a tua jornada nesse tempo também e essa corrida aí para se transformar em gestor. Foi bem intensa a coisa. Então, pessoal, meu nome é Luca Freitas, muito prazer. Sou um dos projetos aí do Sérgio, meu pai, como ele comentou aí, nasci em 2000 junto com a academia. A academia começou em julho de 2000 e eu nasci em dezembro de 2000. E como o Juliano comentou, é tudo muito intenso, muito recente, de uma hora para outra. Era uma criança aqui na academia sempre acompanhando, sempre gostando muito desse espaço e da profissão que meu pai desempenhava, juntamente com esses profissionais que ele veio agregando ao longo do caminho. Então, desde o início foi muito forjada essa questão de trabalho de alta performance e excelência como propósito aqui da academia, e esses profissionais como o Juliano que entraram depois conseguiram profissionalizar e intensificar ainda mais isso. Me formei exatamente há 3 semanas atrás em gestão para inovação e liderança, que é o curso de administração da Unicinos. Então, realmente é muito recente, ao mesmo tempo que eu comecei em 2018, me formei agora em 2022, enfrentei uma pandemia no meio dessa formação. Então, além do curso ser muito intenso, ser muito dinâmico e focado para essa ênfase de inovação e liderança, eu tive muitos desafios que a pandemia trouxe também na questão dos estágios e experiências que eu tive ao longo desse processo. Então, um dos estágios que mais me marcou foi o estágio de marketing digital, que é uma das áreas que eu mais gosto, acabei trazendo aqui para a academia e me identificando com ela. Esse estágio foi feito em 2020, no auge assim, da pandemia, né? Então eu fiz ele home office, e aí depois disso eu entrei de fato aqui para a academia em 2021, trazer minha visão de dentro do curso como graduando, e aí finalizei em 2021, dezembro de 2021, porque em 2022, de janeiro, eu fiquei 5 meses morando na Bélgica para estudar mais ainda a questão de business lá em Bruxelas, na capital da Bélgica. Voltei e aí de fato continuei os trabalhos aqui, me graduei como eu comentei, e uma informação muito importante que a gente foca muito aqui e que eu aprendi no curso, que é agregar valor para o cliente. Então, a partir disso, a gente pensou na jornada do cliente, desde o antes dele se tornar aluno até o pós do aluno, e a gente investiu juntos, né, com base num projeto, para fundar a Move Health Store, que é um dos projetos agora que eu tenho sociedade com outra pessoa, Stephanie, minha sócia, que é uma loja de suplementos e alimentação saudável. Então a gente trouxe a marca da Move, que já tem agora 22 anos, que está muito forte, muito conhecida em Campo Bom. Temos uma academia em Novo Hamburgo também, e a gente trouxe isso como uma forma de agregar ainda mais valor para os clientes. E o Ju está junto desde o início, assim, como parceiro desse novo projeto também, nessa nova operação da Move. Então, prazer por estar aqui conosco, com vocês agora, também trocando essa ideia, foi muito bacana. Fico feliz de estar começando os passos para ser a segunda geração de tudo isso que eles construíram e que a gente vai construir muito mais ainda também. Massa, né? E olha, um ponto que eu venho sempre pensando assim e relaciono com a corrida, né, no sentido de negócios e corrida, é que a gente busca, enquanto técnico, enquanto profissional, né, um conhecimento mais de maior evidência, de eficácia, de resultado, né? Então a gente pega aquilo no livro e aquilo é tão linear e absoluto, né,
e a gente sai do livro e vem para a gerência, né, para a gestão de pessoas e processos que dependem de pessoas, e é nesse ponto que eu acredito que é muito semelhante à corrida, porque a gente entra numa maratona e nos primeiros quilômetros a gente pode correr muito mais rápido. Nos 10 quilômetros a gente pode ir porque a gente tem aquele potencial, e é a mesma coisa que tem informação no livro, né? Faça isso e tenha tal resultado, mas aquilo demanda um controle da ansiedade, uma paciência, uma visão de longo prazo, porque, poxa, eu posso correr esses 10 quilômetros muito rápido, eu posso vir aqui fazer um planejamento e mudar a campanha de marketing, eu posso ver que o Juliano vai dar com a cabeça na parede, mas eu preciso controlar aquilo e seguir o processo e entender que a gente não pode rodar no máximo pelo simples fato de ter aquele potencial ali. Correr uma maratona é exatamente assim, eu posso entrar na maratona correndo hoje a 4 de pace, mas eu vou aguentar aquilo só durante 21 km, né? Depois eu vou estressar e eu não conseguir dar continuidade, né? E hoje, na nossa jornada, eu consigo lembrar assim, de vários momentos nos quais eu, daqui a pouco, estava correndo no limite e tu estava ali me acalmando. Em outros momentos, tu estava ali me dizendo, como é que é, vamos correr? Quanto tempo tu vai levar para correr aqui nesse ritmo, né? Uma coisa bem interessante nesse contexto é evidente as qualidades que ambos têm, né? Então, eu consigo perceber que eles têm um potencial para fazer muito mais que isso. Então, puxar de ambos, pela experiência que eu tenho, esticar o elástico, arrebentar o elástico não é muito fácil, mas por muitas vezes a gente tem que perceber, mostrar para eles que são mais jovens que o potencial que eles têm gera uma capacidade também de gerar atenção de quem está junto com eles, né? E isso faz, na mesma situação, o Juliano como um treinador, em relação aos atletas. A capacidade que ele tem de percepção do que os atletas podem, com competência técnica, produzir para eles mesmos, obviamente com todo esse aparato científico por trás, é evidente, né? Então, vamos fazer desses atletas, vamos tirar desses atletas o máximo. E a mesma coisa acontece quando a gente está nessa parceria aqui, né? Evidentemente, eu não sou o senhor de todas as ideias, e o Juliano e o Luca me ponderam, eu sou um pouco mais acelerado, assim, então me puxam um pouco para baixo em algumas situações, mas é visível que é possível tirar mais isso do Juliano pela competência que ele tem, pela forma como ele enxerga os atletas também, né? Então, teve muitas situações que vamos junto, né? Não, Sérgio, aí estamos passando um pouco, agora vamos de novo, né? E o Luca, mais jovem que nós, obviamente, tem no Juliano assim como o Solon, que é o nosso gerente aqui, referências muito boas, como pessoas que desempenham a sua competência com maior tem o seu sucesso devido à sua competência e determinação, né? Então, é bacana ter ambos do lado aqui, mas não vou deixar de puxar eles, não. Realmente isso é muito legal, assim, as habilidades complementares que a gente tem, como você comentou agora, eu ter vocês como referência de cada um na sua área, de cada um na sua personalidade pessoal, e sempre muito ética, uma conduta de fazer as coisas acontecer, ter o compromisso e de fato entregar resultados. Então é muito bom para mim estar nesse ecossistema que a gente está construindo, que vocês construírem que eu estou entrando junto agora, porque eu tenho referências muito boas para me guiar nesse caminho, porque como o Ju falou, as coisas no livro, na teoria são de um jeito, quando a gente quer botar na prática, a experiência deles me ajuda muito a guiar isso e a gente se complementa muito legal. Eu acho que tanto no esporte quanto nos negócios isso está muito relacionado, como você falou da maratona, né? A gente tem que ter a constância e não andar esses 10 km a todo pau com muita intensidade e não conseguir finalizar a jornada. Um detalhe bem importante, né? O Juliano, como atleta e como treinador, ele consegue unir essas duas situações com bastante maestria, né? Isso é bacana, porque a gestão de ser treinador é
gestão de um atleta. Então, ter 60, 70 pessoas na qual estão sob tutela dele para fazer com que essas pessoas aconteçam o objetivo não é muito fácil. Bem do contrário, é bem difícil, tem N variáveis, né? Desde o relacionamento profissional com o relacionamento diário dessas pessoas. E é bem importante isso que o Ju falou, a gestão do negócio com a gestão do esporte em si, os atletas têm que se dar em conta disso. E, mais uma vez, corroboro aqui, fico muito tranquilo quando eu vejo que o Juliano está fazendo com essa competência. E acho que, ao mesmo tempo em que a gente, no caso, né, numa escada, assim, né, várias vezes eu desejava ir para lá e eu tive o braço de segurança, olha, não vai, acredito que não seja por aí. Talvez a gente deva, né, a própria situação de eu ter chegado aqui e aquela vez no papel, né, eu disse, não, eu quero trabalhar somente com atletas de altíssimo desempenho e de várias maneiras tu me falou assim, tu vai passar fome, porque aquela ideia não, ela estava ótima, mas ela estava em cima de uma necessidade que o mercado aqui da região não apresentava, né? E ter olhado assim várias vezes, não, esse braço puxando para cá possibilitou que todo esse crescimento poxa, eu falei lá no primeiro episódio e eu sempre falo isso, e talvez em outro momento a gente possa colocar assim de forma mais pontual, de fato, tudo que aconteceu quando eu digo que a minha vida mudou de 8 para 80, mas por outro lado, né, essa via é de mão dupla, porque e hoje eu vejo em relação aos processos que a Iron tem, né, e como aquilo cria um espaço confortável de hoje ter uma empresa que não está em risco, né, óbvio, ela pode crescer, ela tem coisas a melhorar, mas ela, no seu segmento, ela está muito bem estabelecida e com processos muito bons, mas a gente também já teve certas experiências, então às vezes a gente fica num espaço confortável e não, aquilo ali está ok, aquilo não vai dar certo. E quando chega alguém com uma energia, assim, ao mesmo tempo que a gente vê, não, aquilo ali não vai funcionar. Mas em alguns pontos disso a gente tem razão, mas em outros a gente está perdendo uma oportunidade de outra, né? E isso eu acho que eu vejo em mim, em alguns momentos, quanta coisa a experiência me desafiou a fazer certas coisas funcionarem, e eu acredito que talvez para ti também, tu esteja começando a viver esses momentos assim, de tu vir com aquela ideia assim, nossa, isso aqui vai ser fenomenal, e a experiência vai lá e diz, não é assim, e ok, aí tu enxerga, não, realmente, ali não foi, mas em outros momentos a experiência vem e diz, não, olha, não é bem assim, então, mas pois então vai ser bem assim, eu vou fazer isso aqui funcionar, e daquilo ali, às vezes, tu dá com a cara na parede, mas às vezes também sai algo muito bom, né? Bacana. Para essa regulação, acho que tá rolando isso. Tá rolando bastante isso, e eu acho que é bacana, assim, que a gente comentou, nós dois estamos passando, já passou mais, e eu estou começando agora a passar mais por isso, mas que meu pai, o Sérgio, ao mesmo tempo que ele tem a experiência, ele dá abertura pra gente, assim, ele não é um líder fechado que vai barrar essas ideias que são muito inovadoras, que muitas vezes apresentam um risco, mas que eu vejo que para crescer o risco vai estar envolvido, né? O risco e o retorno, eles estão lado a lado nisso. Mas é muito bacana ter essa aceitação, ao mesmo tempo que a experiência dá uma voz de que caminhos vai ser melhor a gente se guiar, né? Mas ser sucessor da Movie Academia, tanto, né, Campo Bom, e com projetos futuros para Novo Hamburgo, com essa ideia da loja que a gente veio para agregar agora, traz essas responsabilidades de mexer num modelo de negócio que já vem dando certo, né? Então, tu ser sucessor de um negócio que está quebrando, que não está funcionando bem, tu trazer ideias que vão mudar aquilo ali, a pessoa que provavelmente vai aceitar muito mais facilmente aquilo, porque tu vai mostrar novas ideias para aquilo começar a funcionar, mas um negócio que já está, aquela coisa de que está ganhando não se mexe, né?
mas a gente trazer o quanto é importante a gente continuar mexendo sempre, trazendo a inovação no nosso processo, pessoas como o próprio Juliano veio para agregar, acho que é mega importante. Né? Uma coisa bem interessante, né, é deixar claro que a UV e a Iron sempre caminharam juntas, assim, né? Um crescimento bacana, pelo entendimento que o Juliano trouxe de um modelo de negócio diferente que não existia na região, muito bacana, que tem hoje, que só cresce, e o entendimento das pessoas pela ciência e pelo que o Juliano passa, essas coisas andaram juntas. No começo, a Iron era um braço da Moove. Hoje não, hoje ela é uma empresa consolidada que trabalha junto com a Moove. Então, deixou de ser este digamos, tentáculos, assim, para ser uma empresa que trabalha junto com essa estrutura, que é esse complexo que a gente quer construir. Né? Então, é legal o quanto cresceu isso, e, obviamente, eu tive muitos ensinamentos, assim, porque os desafios de pessoas mais jovens com outras ferramentas, isso eu sempre falo para o meu filho e falo para o Juliano também, nossa caixa de ferramentas tem que estar lotada de ferramentas, e quando a gente precisar, elas estão ali. Eles trouxeram muitas ferramentas. O Juliano foi um cara que me mostrou muitas coisas novas, assim, talvez um pouco de acomodação que eu tinha deixou de ter, porque esse cara veio com toda essa energia nova. E agora, mais nunca com o Drucker também, energia nova. Então, caramba, funciona muito simbiótico, assim, Iron e Moove hoje. Muito massa, né? E tanto é, assim, começo a ver agora, assim, no último degrau, porque isso é a nossa rotina, né? A gente chega aqui, a gente conversou essa semana, estava numa reunião com o Luca, a gente estava pensando em fazer não sei o que, nossa, que negócio. Enfim, está sempre acontecendo alguma coisa, um processo, e, poxa, isso é a nossa rotina há quantos anos, né? Então, para nós é uma coisa natural, né, do nosso cotidiano. E esse mês eu passei a me dar conta, porque daqui a pouco eu preciso gravar um vídeo para mandar para o Giuseppe, né, porque o modelo de negócio multidisciplinar da Iron está virando tema de disciplina, de discussão, de congresso lá na PUC. Então a gente vê que a nossa rotina, né, tá virando ciência, a nossa forma de trabalhar, né, tá sendo uma recomendação, um ensinamento validado para uma geração inteira de novos profissionais, inclusive, né, no caso dessa disciplina na PUC, para profissionais de outra área, né? Então, profissionais de nutrição estão buscando processos e recebendo ferramentas de um estilo que para nós, assim, poxa, é o nosso jeito de trabalhar, e quantas vezes a gente acha que não está bom, né? Que tem que melhorar e tudo. Então, nossa, isso é um reforço positivo para tudo que a gente vem fazendo. Passar essa ideia de que é uma excelência no trabalho de treinamento desportivo para outros colegas é um pouco mais fácil, digamos assim, né? Mas mostrar isso para a comunidade, o quão é importante isso, é bem mais difícil. Na nossa profissão a gente enfrenta algumas barreiras, assim, né, quanto profissional da área de educação física. Então, quando a gente consegue ter essa excelência junto com uma equipe multidisciplinar, na qual nós vamos estar conversando com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, e este entendimento desse ecossistema, assim, que já está indo adiante, com o Juliano na PUC, é fantástico isso, né? Um legado que bacana para as próximas gerações, com certeza. Isso é prazeroso de ver. Legal mesmo. Galera, então eu quero agradecer ao Serginho, ao Luca, pelo valioso tempo de vocês hoje, né? E agradecer por tudo também, né? E
tragam suas considerações finais do nosso encontro aqui, porque em seguidinho a gente vai para a pista. É gratificante demais tu perceber a pessoa que te mostrou um projeto, né, da qual era o sonho dele se tornar realidade em tão breve espaço de tempo, a consolidação do profissional que busca essa excelência e busca essa formação cada vez maior, é bacana de ver, né? Então, é uma nova geração que está mostrando o quanto é importante e mais do que nunca uma satisfação poder participar desse crescimento profissional do Juliano, do ser humano, é bom demais. Realmente, a palavra é gratidão, assim, é muito gratificante, prazeroso estar junto nesse processo, ainda mais com essa minha inserção mais oficial agora no mercado, como empresário, como gestor, ter essas pessoas que são referência e exemplo para mim do meu lado é mega importante, tanto de profissionais como pessoa. Então, realmente só agradecer por tudo, pela presença e a liderança pelo exemplo que vocês têm para mim na minha carreira, que tem muita coisa pela frente que a gente vai construir juntos ainda. Muito obrigado.